Olá, pessoal. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre o processo de planejamento estratégico, né? Nós aprendemos a identificar e avaliar oportunidades. Então, é interessante que nós saibamos como vai funcionar o nosso marketing, como é que vai funcionar o planejamento financeiro que vai ser investido nesse marketing, as estratégias que vão ser tomadas e aonde nós vamos investir essa publicidade, esse marketing, essa propaganda. Então, nós vamos ver aqui que a espinha dorsal para poder a gente conseguir trabalhar com o marketing de uma empresa, que nós vamos gerir, que nós vamos trabalhar, tanto uma empresa nossa quanto uma empresa que nós vamos prestar serviços, é interessante que nós façamos essa estratégia, fazer esse planejamento estratégico, essa documentação. Então nós vamos ver toda essa caminhada dentro dessa componente de vocês, tá bom? Então olha só. Em primeiro instante, nós vamos identificar a avaliação e a avaliação da oportunidade. Então, a identificação e avaliação da oportunidade. Isso é interessante por quê? Porque nós precisamos quantificar e entender como essa oportunidade ela é viável. Vamos pensar aqui. Quando nós fazemos avaliação, nós vamos fazer procedimentos para poder testar e identificar se é viável essa oportunidade. Quando nós falamos em oportunidade, nós entendemos que é uma criação de algo que talvez já exista, mas quais os diferenciais que nós vamos trabalhar para poder atingir o alvo e o objetivo do nosso cliente, ou do nosso negócio, ou da estratégia que nós queremos alcançar. Então, é uma identificação e uma avaliação de oportunidade. Então, em segundo instante, nós vamos desenvolvimento do plano estratégico de marketing, nós vamos documentar todo esse plano, toda essa estratégia, para quê? Para poder a gente demonstrar ao nosso cliente que ele tenha documentado o que será procedido no caminho, até para poder prestar contas ao seu cliente o que foi feito, qual a estratégia foi tomada, por que aquela estratégia foi tomada e prestar conta o que foi feito. Então, isso aqui é até uma segurança para a agência, para quem vai prestar esse serviço, de você não ser pego pelas críticas de não resultados. Vamos pensar aqui comigo. Quando o seu cliente ele vai trabalhar com você, ele vai trabalhar com a sua empresa, ele vai adquirir o seu serviço, ele tem que ter noção de que o que vai ser feito. Então, por que de cada estratégia? E você, que é o técnico em publicidade, você vai explicar isso para o seu cliente. Porque vai chegar um momento que o cliente vai falar assim, mas eu não entendo por que está usando isso, por que está usando aquilo. E aí, nesse momento que você vai desenvolver o plano de estratégia de marketing e você vai explicar dentro desse plano todo o procedimento que vai ser feito, por que foi tomada essas decisões. E nós vamos ver isso aqui no decorrer da nossa componente. No terceiro momento, nós vamos ter aqui determinação e captação de recursos. Então, nós vamos comensurar qual o valor, nós vamos mensurar, né, vamos documentar qual é a estratégia, quais são os valores que vão ser investidos, o que é possível, por quê? Porque nós vamos ter a captação de recursos, nós vamos ter que falar para o nosso cliente, olha, você vai ter que investir tanto para poder ter tal objetivo, tal valor. Então, nessa análise que nós vamos ver aqui, nós vamos ver que essa análise, ela tem que ser completa. Desde o momento que você vai montar a sua estratégia, você vai ter que saber ali os custos, né, desse desenvolvimento do plano estratégico do marketing dessa empresa, do seu cliente. Então, isso aqui é muito volátil, isso é muito importante. Vamos pensar aqui que eu esteja prestando serviço para uma grande rede de supermercados. A captação, a determinação de um valor que será investido é diferente para uma empresa de pequeno porte, uma empresa que tem aqui só uma loja, uma empresa de uma pessoa só, que gera ali, do cara ali que trabalha com um supermercado só dentro da cidade. Então,
toda essa estratégia ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser focada, ela tem que ser documentada e ela tem que ser pré-determinada. Para quê? Porque quando o seu cliente for te pagar, ele não tomar um susto. Que ele for investir, ele não tomar um susto. Por quê? Porque você vai sair, vai fazer o levantamento de valores dentro do mercado, dentro da base estratégica que foi predefinida lá no plano estratégico de marketing, tá? E no quarto momento nós vamos ter a gestão da estratégia criada. Então nós vamos aplicar a estratégia e monitorar essa estratégia, quantificar os resultados dessa estratégia para poder prestar conta para o nosso cliente. Então tenha isso em mente. Nós vamos identificar, avaliar as oportunidades, certo? As possibilidades que nós temos. Nós vamos desenvolver um plano estratégico, certo? Nós vamos documentar isso em um arquivo que será disponibilizado ao nosso cliente, será disponibilizado para poder ser consultado posteriormente, tá? Para poder não ter nenhum susto para o nosso cliente. Nós vamos explicar para o nosso cliente nessa documentação por que de cada decisão dessa estratégia de marketing. Depois, determinação, né? Nós vamos determinar quais serão os custos de investimento, até porque antes da gente aplicar, nós vamos ter que mostrar essa estratégia e os valores que essa pessoa vai ter que investir. Até porque ele precisa aceitar os valores. Então, vamos pensar aqui que ele não aceite esses valores. Nós vamos ter que buscar outras formas, outros meios de outras estratégias para poder a gente ter resultados relevantes. Então, vamos lá. E no final nós vamos fazer a gestão dessa estratégia criada. Então, nós vamos trabalhar dentro dessa linha. Então, oportunidade. O que identificá-la, como identificá-la e avaliá-la? Oportunidade vem aí do latim dessa palavra que eu não sei pronunciar, né? Mas é ocasião favorável. Então, nós vamos identificar aonde está a oportunidade para poder a gente trabalhar as estratégias, trabalhar esse objetivo final para poder nós conseguirmos o objetivo que é proposto, que é solicitado pelo nosso cliente. Então, segundo o dicionário, nós vamos ver que o significado é uma chance, um momento, um instante. Então, vamos pensar aqui que eu monte uma estratégia, eu monte eu vejo a oportunidade de negócio, vejo a oportunidade de marketing, certo? E nós vamos pensar em uma estratégia para poder utilizar isso ao nosso favor. Isso aconteceu agora há pouco. Várias empresas com o programa de televisão da Globo, aí, o BBB, eles usaram a estratégia de um nome de uma pessoa, certo? Que estava em evidência para poder fazer publicação, para fazer publicidade. E eles utilizaram essa estratégia, esse vínculo aí, para poder atingir, certo? Pessoas dentro da estratégia de marketing. Então, eu não vou falar aqui o nome da pessoa, mas eles colocaram lá o nome da pessoa e aí você ganha um jantar com essa pessoa. E aí virou um meme dentro da internet, as pessoas utilizaram esse meme, tá, certo? Essa figura cômica para poder trabalhar uma estratégia para poder alcançar um objetivo publicitário. Então, vamos pensar aqui que isso foi uma característica. Tem pessoas que utilizam várias chaves, vários ganchos dentro da sua realidade atual, utiliza vários ganchos dentro do cenário atual, né, para poder enganjar a sua estratégia publicitária. Você pode trabalhar com estratégias grandes e com estratégias pequenas, mas tudo isso vai variar para quem você está prestando esse serviço, e aí nós vamos identificar e avaliar uma oportunidade. Então, identificar uma oportunidade é enxergar um possível espaço para atuação no mercado. Então, nós vamos ver aqui um possível espaço aqui para poder a gente colocar esse nosso cliente, para a gente trabalhar com as estratégias desse cliente. Então, ou até mesmo na empresa em que você trabalha. Avaliar essa oportunidade é analisar se a ideia proposta tem real potencial para a parente, né, clientesse concorrentes. Então, você vai trabalhar nós vamos avaliar o potencial de usar essa estratégia para poder a gente se destacar com os nossos concorrentes. Então, a oportunidade deve-se adequar a pessoa,
talvez o que é interessante para mim não é o interessante para você. Então nós vamos ter aqui uma adequação para poder a gente saber o que é de interesse dentro do trabalho. Então nós temos que ter uma noção que o nosso público ele é amplo. Mas às vezes o público dessa empresa, o público do serviço, do produto que essa empresa quer prestar, ela não é de interesse geral. Então você vai ter que o que é interessante para mim, talvez não é interessante para você. E lá na publicidade nós vimos uma frase muito impactante. Por quê? Porque nós não conseguimos vender sushi para quem não gosta de comida japonesa. Quando nós fazemos publicidade, nós fazemos uma estratégia, é para alcançar e atingir pessoas que têm interesse em comida japonesa. Então, essa estratégia, ela vai entrar aqui. É dinâmica, certo? Se alguém a enxerga, significa que ela ainda tem uma chance para dar certo, tá? A oportunidade é sedutora, duradoura e tem a hora certa para ser aproveitada. Então, você vai ter aí um momento certo para você trabalhar com a sua estratégia, trabalhar ali com foco em uma estratégia específica. Então, se o momento for favorável a vídeos, se o momento for favorável a banners, se o momento for favorável a investir em redes sociais, você vai ter uma oportunidade e você vai conseguir trabalhar dentro dessa oportunidade. Uma oportunidade é um desafio, então nós vamos sempre trabalhar dentro da estratégia para quê? Para poder você acertar no momento certo e conseguir o objetivo que você se propôs a fazer para essa estratégia. Então, olha só, as ideias. Uma das grandes causas do insucesso de planejamento é não saber identificar a diferença entre uma ideia e uma oportunidade. Então, nós temos essa dificuldade de entender que uma ideia e uma oportunidade são diferentes. Por quê? Você ter uma ideia, você simplesmente vai pensar em algo e aí você vai, às vezes, se empolgar com essa ideia e você não vai comensurar se isso é uma oportunidade. Vamos pensar aqui. Eu tenho uma amiga minha que fez uma ligação para mim esses dias para trás, certo? Ela teve uma grande ideia, uma ideia muito bacana. Só que eu sou professor na área de tecnologia, eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas. Então, eu entendo da parte estrutural, certo? De um negócio. Eu tenho conhecimento físico do que é o comércio, o e-commerce. E ela veio com essa ideia para mim. A ideia era de montar um supermercado virtual em que as pessoas pudessem chegar lá e fazer compras nesse supermercado. E aí, lá no supermercado, ia chegar o pedido pronto, e aí teriam pessoas lá dentro para poder gerar ir lá e separar os produtos que estão na prateleira, fazer ali a cesta, né, e entregar para o cliente. Isso aqui é um case, tá? E aí a ideia é muito boa. Dentro da ideia, é uma ideia muito boa. Você montar um aplicativo que está lá os produtos que estão no supermercado, disponíveis no supermercado, e a pessoa pode comprar de casa. Top! A ideia é muito boa, na concepção é uma ideia. Agora, essa ideia é uma oportunidade? Vamos pensar aqui comigo? Olha só, quando ela veio conversar comigo, eu cheguei com ela e falei para ela o seguinte, falei, olha, vamos pontuar todos os pontos favoráveis e os pontos negativos dessa possibilidade. Os pontos favoráveis as pessoas vão poder comprar de casa os produtos que estão no supermercado. Bacana, super favorável, super atraente, ainda mais nesse momento que nós estamos trabalhando tudo home office com perigo de vírus para todo lado. Agora, vamos ver o ponto negativo? Olha só, dentro dessa lógica, dessa logística que ela queria se propor, o que foi ponderado? O nosso cliente final tem o hábito de utilizar aplicativo para poder fazer esse tipo de coisa? Já começa por aí. É uma oportunidade? Todas as pessoas estão abertas a usar essa aplicação, usar esse aplicativo, usar esse site para poder comprar pelo site, online? Todo mundo está preparado para esse momento, para utilizar isso. Eu tiro por base
uma perspectiva, um olhar que eu tenho dentro do comércio. Olha só, nós temos vários aplicativos de celular, de bancos, tá? Em que você consegue pagar boletos pelo celular. Então o seu dinheiro tá lá na sua conta e você consegue pagar o boleto no celular. Você consegue utilizar o seu smartphone para poder pagar o boleto, para poder pagar, fazer compra online. Se você tiver um NFC no seu celular, você consegue pagar sem cartão. Você consegue ali só por aproximação com o celular pagar sem um cartão. Nós temos várias evoluções dentro da tecnologia que favoreciam essa ideia e que as pessoas não utilizam. Você ainda vê filas quilométricas na frente de loteria para o pessoal pagar boleto. Você vê filas quilométricas na frente do banco para poder pagar boleto, para fazer coisas simples. E aí, eu falei para ela, olha, o seu público-alvo está preparado para o que você vai ter que fazer, preparado para poder oferecer, para poder utilizar essa ferramenta? Porque você vai oferecer isso para quem? Você vai oferecer isso para senhorinha que não pode ir lá, que está no grupo de risco. Você vai oferecer esse serviço para quem tem um smartphone no bolso. Você vai oferecer esse serviço para quem? Qual é o público final? Quem é que vai ao supermercado para poder fazer compra? É todo o público, é a faixa etária total. Não é o jovem, é a mãe, é a dona de casa, é o pai que sai do serviço e está indo para casa e passa lá e compra. Então, ela identificou que isso era um ponto ruim. Isso era uma oportunidade. Era uma ideia? Era uma ideia. Mas a aplicação dessa ideia, a finalidade dessa ideia era complicada. Outra complicação, estoque. Se você for montar uma logística do supermercado, a pessoa precisava avaliar o quê? Ela precisava avaliar que tem o produto em estoque para poder vender pelo site? Se tem esse produto, eu vou vender, certo? Só que, no mesmo instante que esse produto está lá na prateleira, está no estoque, e aí algum cliente passou lá e pegou o último. Ele ainda não passou lá no caixa, certo? Para poder dar baixa nesse produto que está no site. E aí, mas ele pegou o produto. Esse delay entre a pessoa pegar o produto e ir ao caixa e dar baixa nesse produto no caixa, e aí a pessoa comprou o mesmo produto pelo site, esse delay, esse momento aqui de tempo, até o cara que recebeu o pedido ir lá e separar esse produto, é um grande problema logístico dessa problemática. Então, isso forçaria o supermercado a operar de duas formas possíveis. Ou ela tem um estoque totalmente separado só para quem compra online. Então o cara teria que ter um novo supermercado, né? Um supermercado virtual com estoque específico e um supermercado físico para as pessoas que vão lá comprar pessoalmente. Ou esse cara tinha que trabalhar de porta fechada, ou só online, ou só físico, certo? Ou ter um estoque físico para a loja física e um estoque para... Então, você já onerou demais o investimento do carinha que está na mercearia. Isso pode dar muito certo para um grande supermercado, para um supermercado que tem um investimento muito grande. Agora, para aquele cara que é do bairro, aquela mercearia do bairro, isso não é atraente. Isso não é interessante. Então, isso foi uma problemática. Por quê? Porque aí você transformou a ideia e aí você avaliou se isso é uma oportunidade. Então, se entendeu que a oportunidade é interessante, a ideia é interessante, mas a oportunidade não é tão interessante assim. Por quê? Porque o objetivo é você trabalhar com todas as empresas. Então você já limitou quem vai utilizar essa aplicação ou não. Você já delimitou que não vai ser disponível para todo mundo. Como você pode trabalhar com iFood, certo? Nós temos aqui vários aplicativos que trabalham no mesmo formato do iFood. Então nós temos o iFood, que vai vender comida, né? Produtos pelo aplicativo, certo? Na sua grande maioria
produtos alimentícios, mas aí nós temos o Aikifome, que faz a mesma coisa, o objetivo é o mesmo. Aqui nós temos vários aplicativos nesse estilo. Nós temos aplicativos do Uber, e aí tem a 99, tem a Rota não sei o quê, tem outros aplicativos que prestam o mesmo serviço. Então, você entrar numa ideia, nem sempre precisa ser uma ideia totalmente original dentro da estratégia que vai ser feita. Então, você tem ideias, certo? Dentro do seu planejamento estratégico e tem a oportunidade. Então, quando você for trabalhar a ideia que você vai trabalhar, você tem que ver se o seu cliente e se isso é uma oportunidade. Então, vamos pensar que dentro do planejamento estratégico do seu marketing, você tem que ver a viabilidade, certo? De uma ideia e de uma oportunidade. Então, vamos lá. Fatores pessoais que contribuem para o desenvolvimento de uma nova ideia, certo? Nós temos fatores que nós acabamos de ver que tem fatores externos e internos que vão possibilitar se contribui para um desenvolvimento de uma nova ideia. Então, vamos pensar aqui que nós temos o grande problema hoje dentro da estratégia é você conseguir atingir o seu público nesse momento vamos pensar aqui na nossa realidade, esse momento de pandemia. Você investir hoje em outdoors dentro da cidade, para você ter a sua publicidade, é um bom investimento hoje. Se as pessoas não estão andando na rua, qual seria a principal estratégia? Você trabalhar aí com aplicativos, trabalhar aí com a internet, você trabalhar aí com redes sociais. Por quê? Porque aí você vai atingir o seu público aonde ele está, em casa, conectado à internet. E aí nós vamos pensar na conexão com a internet. Quantas pessoas têm conexão com a internet? Quantas pessoas hoje utilizam a internet? E aí você vai pensar, nossa, como eu vou investir? Qual vai ser a estratégia dessa nova ideia? Qual vai ser uma ideia que vai amarrar essa pessoa a se interessar na minha publicidade, no marketing que eu vou montar a estratégia para esse cliente? Nós vamos pensar aqui que todo vídeo que aparece lá no YouTube, antes do vídeo que você quer assistir, aquela publicidade ali, por trás sempre tem um publicitário, certo? Querendo montar uma estratégia para poder te amarrar naquela publicidade dele. Você pode fazer uma estratégia de branding que você vai só aparecer. Vou dar o exemplo do iFood. Dentro do iFood, nós quando entramos no YouTube, e aí tem publicidade do iFood, normalmente aparece assim, iFood, 2 segundos. E passa para frente. Isso é uma estratégia publicitária. Por quê? Porque ele vai colocar aquela musiquinha que vai grudar na cabeça da pessoa e ele vai lembrar de iFood, no momento que ele tiver com fome, que ele for encomendar algum produto. E aí é reconhecimento de marca. Então você vai trabalhar com o branding, é reconhecimento da marca, reconhecimento do slogan da empresa. Então nós vamos ver que nós temos que definir dentro das possibilidades, dentro do nosso contexto, o que é uma nova ideia para poder a gente conseguir aplicar uma nova estratégia para esse objetivo que nós queremos. Então, os fatores que ocorrem no meio ambiente, que também contribuem para o surgimento de uma nova ideia. Então, o meio ambiente, o meio em que a gente vive, também contribui para o surgimento de uma nova ideia. Então, nós não precisamos reinventar a roda. Nós precisamos aplicar a roda dentro da nossa estratégia. Então, nós vamos pensar aqui que hoje contribui para a nossa estratégia, para o surgimento das nossas novas ideias, o contexto que nós estamos vivendo, de pandemia, de restrição social. Então, hoje eu trabalhar com marketing focado em atendimento delivery, ou atendimento no meu website, ou levar a loja para a internet, para poder montar uma estratégia que a loja vá desfrutar de uma loja virtual. Levar a sua loja física para o virtual. Isso tudo é uma estratégia para poder você atingir e alcançar o seu público dentro
dentro do contexto do meio ambiente que nós estamos vivendo hoje. Então, contribui o surgimento de uma nova ideia, uma ideia de um site, você está com as portas fechadas da sua loja. Então, sair da zona de conforto, certo? É importantíssimo nesse momento que nós estamos vivendo agora. Então, o meio ambiente contribui para a evolução, para o e-commerce das empresas. Então, nós vemos hoje vários empreendedores, várias empresas, empresários brigando porque tem que abrir, porque tem que abrir, porque tem que abrir. Mas se eles abrirem as suas lojas e as pessoas estão ficando em casa, ele não vai vender do mesmo jeito. Ele não vai conseguir vender do mesmo jeito, mesmo que eles estejam abertos, se as pessoas estiverem ficando em casa. Então, você tem que pensar que você precisa se adaptar, certo? Para ver uma oportunidade de aplicar a sua ideia. Então, é uma nova ideia ter uma loja virtual? Não! Às vezes essa nova ideia é para o cara que tem uma loja de tecido. Às vezes é para o cara que tem uma loja de sapato, que ele está habituado a vender na sua loja física. Agora, a partir do momento que ele falou, não, eu vou mudar a estrutura aqui para um e-commerce, ele vai fazer o quê? Ele teve uma nova ideia. Para poder o quê? Se adaptar ao meio ambiente em que ele está inserido. Então, olha só, o plano estratégico, para que serve? O plano estratégico é um documento que permite a organização de ideias a respeito da criação de uma estratégia de marketing. Podemos dizer que é um mapa de todo o percurso necessário para a consolidação do plano a ser aplicado. Então você vai ter documentado para o seu cliente tudo passo a passo que vai ser feito, em que momento que vai ser feito, como vai ser feito, para qual finalidade o objetivo dessa feitura, desse trabalho. Então, olha só, um plano estratégico de marketing é um documento que descreve por escrito os objetivos de um negócio e quais passos devem ser dados para esse objetivo serem alcançados, diminuindo os riscos e incertezas. Um plano estratégico permite identificar e restringir os seus erros no papel. Então, você vai pensar e bolar e fazer um levantamento de requisitos, um levantamento de mercado, um levantamento de possibilidades antes de você aplicar. Por quê? Porque aí você vai lá, ao invés de cometê-los os erros, né, no mercado. Então, a grande falha que nós temos dentro do marketing nós não pensamos antes de fazer. Nós não fazemos levantamento antes de fazer. Eu falo isso até por mim. Porque tem momentos que eu saio, aí eu bato a cabeça, faço errado, venho, corrijo, saio, bato a cabeça, faço errado, e aí eu tenho que voltar e corrigir de novo. Nesse intervalo de errar certa, você acaba tendo custo. Isso acaba onerando e não trazendo o resultado em que você quer. Então isso aqui é uma falha que nós cometemos no nosso dia a dia. E que, se a gente fizesse o planejamento estratégico de tudo, a vida da gente seria muito mais fácil. Vamos pensar aqui comigo. Nós fazemos um planejamento estratégico, principalmente eu aqui, casado, eu tenho um problema com memória muito grande. Minha memória é muito ruim, muito fraca a minha cabeça. E aí, quando eu vou sair, o que eu faço com a minha esposa? Eu falo assim, faz um relatório para mim do que você quer que eu compre. Ou, se ela não for lá fazer a compra, se eu for fazer a compra por ela, ela faz um relatório. Olha, eu quero 2 cabeças de alho, eu quero 2 tomates, eu quero um saco de arroz, eu quero isso. Ó, se tiver barato isso, traz. Se não tiver barato, deixa lá. Se o leite estiver caro, deixa para a semana que vem. E aí, isso é um planejamento estratégico para poder ir ao supermercado fazer compra. Para você não perder tempo no trajeto. De você pegar o carro, gastar o combustível, gastar seu tempo, chegar lá e esquecer o que você ia comprar ou deixar de comprar algo. Então, esse planejamento estratégico aqui é para quê? É para a gente não sair para o mercado, não sair para a estratégia de marketing no escuro.
Não sair, não fazer um planejamento estratégico voltado assim, se errar, acabou. Por quê? Por que isso é um problema para o nosso cliente, para a nossa estratégia? Porque o nosso cliente vai perder dinheiro. E aí você faz um cliente perder dinheiro, cara, isso não vai ser bom para você. Isso não vai ser bacana para sua agência, isso não vai ser bacana se você estiver aplicando isso no seu próprio negócio, isso não vai ser interessante, isso vai ser totalmente vetado. Isso é horrível para você que quer trabalhar com isso, tá? Então, vamos fazer esse planejamento para quê? Para prestação de conta, para minimização, para minimizar a margem de erro, de falhas dentro do projeto que nós vamos fazer, do planejamento estratégico. Então, olha só, como elaborar um plano estratégico? Análise de mercado. Para abrir uma estratégia, né, certo? Para poder você criar uma estratégia, é necessário realizar um estudo sobre a viabilidade da aplicação, tá? Então, você vai fazer uma análise de mercado, você vai trabalhar dentro da perspectiva... Nós estamos falando aqui de supermercado. Nós vamos ver que dentro dos supermercados existem estratégias, certo? Para poder você obter bons resultados. Você vai trabalhar com análise de mercado. É viável isso aqui que eu vou investir? Qual vai ser a diferença que eu vou obter com essa estratégia? Então, vamos pensar aqui que até o visual desse supermercado tem que ser atraente para você ter um diferencial, certo? Então, mesmo a empresa que vai trabalhar de grande porte ou trabalhar de pequeno porte, ele tem que ter uma estratégia. Ele vai ter que ter uma análise de mercado para poder saber a viabilidade. Se você compensa você investir todo esse dinheiro, em qual o resultado que você quer? Vamos pensar aqui. A grande falha das empresas hoje é pensar que investir em marketing ou investir em estratégias de publicidade, o único objetivo é vender mais. O único objetivo é aumentar o número de vendas. Eu quero aumentar aqui em 30% as minhas vendas, então eu vou jogar em marketing. Não! A estratégia de marketing pode ser focada em outro perfil. Pode ser em reconhecimento da sua empresa. Vamos pensar aqui que você vá trabalhar com o reconhecimento de marca, você trabalhar aqui com o reconhecimento de um grande fornecedor, de uma grande loja. E aí você vai trabalhar com o quê? Você vai trabalhar com visual? Você vai trabalhar com... Quando você pensa em um presente, você pensa em qual loja? Quando você pensa em comprar uma sandália, você pensa em qual loja? Qual é a primeira que vem na sua cabeça? Então, quando você vai trabalhar com reconhecimento de marca, você vai trabalhar com isso. Se na sua região você tem uma grande loja aí, ou você tem uma loja que você gosta de ir, ou você não tem referência nenhuma sobre lojas que prestam o serviço que você precisa. E aí o que você vai fazer? Você vai correr atrás do quê? Aonde? Então, quando você vai montar a sua estratégia, você tem que ter essa visão do mercado, tá? Para você abrir uma estratégia, é necessário realizar o estudo de viabilidade dessa aplicação. Por quê? Porque você vai ter... Qual é a viabilidade? Eu vou gastar com isso aqui? Qual que é o meu objetivo dentro do mercado que vai diferenciar para poder eu ter o meu resultado? Qual é o resultado que eu quero com essa estratégia? Então, olha só, analisar o mercado significa realizar um estudo que inclui as seguintes informações. Quem são os meus clientes, como eles se comportam e onde eles estão localizados. Então, vamos pensar aqui que eu tenho uma estrutura para poder prestar serviços, tá? Então, eu tenho que saber quem que é o meu cliente. Vamos pensar aqui que eu tenho uma loja de roupa feminina. Quem são os meus clientes? É a mulher. É a pessoa que está interessada naquele produto que eu vendo. Então, se uma loja de roupa feminina tem o objetivo de vender roupa feminina para mulheres, o nosso cliente principal é ele. Aí você vai falar assim, não, André, mas eu quero vender até para o menino de 5 anos que chegar na porta, eu quero vender. Só que você vai montar a estratégia focado em atingir quem? O menino de 5 anos? Em que momento esse menino vai se interessar por isso? Pelo seu produto? Nós voltamos lá no meio ambiente. Quem são os clientes? Vamos ver uma característica muito distinta. Olha só.
Se eu somar quem é o meu cliente, tá? Dentro da estratégia de publicidade que eu vou aplicar nesse mês, né? Num período específico do ano. Se eu chegar aqui e montar minha estratégia no início do ano, tá? Eu vou focar minha estratégia em quem? Eu vou focar diretamente na mulher que tem interesse nas roupas que eu tenho para vender. Certo? Agora, o meio ambiente muda quando é Dia das Mães. Porque aí eu vou focar em quem? Essa publicidade. Quem que eu quero atingir para conhecer a minha loja? Para conhecer os produtos que eu tenho para vender? Vai ser em quem? No marido. Vai ser no filho. Vai ser na filha. Então, você vai trabalhar a sua estratégia para poder você atingir em quem vai presentear, porque é o possível comprador. O grande momento, a grande diferencial do meio ambiente é a data comemorativa. Então vamos pensar aqui que eu vá trabalhar no Natal. No Natal a gente dá presente para todo mundo, certo? Agora, se eu tenho produtos para mulher, quem que vai presentear a mulher? É outra pessoa. E aí você vai trabalhar com o objetivo de dar presentes, não comprar para si. A estratégia de marketing, a estratégia de abordagem vai ser diferente. Você compra o presente para a pessoa que você ama aqui, certo? E a estratégia fora desse período é o qual? É você atingir o seu público-alvo, certo? Para falar assim, aqui tem o melhor produto. Vocês estão entendendo que o meio ambiente e quem é o meu cliente, ele é versátil, ele é elaborativo dentro da estratégia que você vai trabalhar, certo? Como eles se comportam, então nós vamos entender qual que é o comportamento desse cliente dentro do meio ambiente que ele está inserido, certo? Então vamos pensar aqui que nesse momento nós estamos em lockdown. Qual é o comportamento desse cliente? É um cliente que vai sair, ele só vai se for fisicamente. Ou ele compra online? Se meu foco é trabalhar online, eu vou trabalhar com quem? Eu vou trabalhar com quem tem características de usar a internet. Então, nós temos toda uma estratégia. E aí você vai trabalhar. Esse comportamento do cliente é sair de casa? É. Então, eu posso trabalhar com outdoors para poder marcar a minha empresa. Vou colocar o meu outdoor num lugar estratégico em que as pessoas sempre passam e vão conseguir reparar no seu outdoor. Tudo isso tem que ser comensurado no momento que você está montando a sua estratégia para esse mês, para esse período. Ou, se você for fazer um período estratégico para o ano, você prever essas datas, essas mudanças no meio ambiente dentro da estratégia que você vai disponibilizar para o seu cliente. Tá? Então, olha só, onde eles estão localizados? Olha só, se eu vou trabalhar com essa característica, quem é meu cliente, certo? Eu já identifiquei quem que é meu cliente, eu identifiquei qual é o comportamento dele, mas onde que ele está? Eu tenho eu tenho possibilidade de levar esse produto, de entregar esse produto, de despachar esse produto? O frete é viável para o cliente? Esse valor final vai ficar interessante, vai ficar atraente para o seu cliente? Nós temos aqui esse quesito onde eles estão, nós temos que pensar. Se eu trabalho com supermercado, não vou fazer estratégia de publicidade para Goiânia. Por quê? Porque o cara não vai fazer compra aqui, não vai ficar viável para ele comprar no supermercado aqui para levar para Goiânia. Ou para poder você pagar um frete para levar uma compra em Goiânia. Vocês estão imaginando, vocês estão entendendo que nós temos que ter essa característica? Numa cidade igual São Paulo, é gigantesca a cidade. Muitas das vezes não compensa você vender para dentro de São Paulo mesmo. Por quê? Porque a cidade é muito grande e aí você vai trabalhar com a Zona Sul, com a Zona Norte, com um bairro em específico. Nós temos lá em Goiânia, nós temos um bairro que chama Jardim Novo Mundo, que só esse bairro tem 70 mil habitantes. Você já pensou que é um bairro quase do tamanho da cidade de Catalão? Então, é um bairro. Então, você vai trabalhar com a sua estratégia para poder atingir esse bairro, essa região de Goiânia.
Você consegue comensurar por quê? Porque se eu colocar um outdoor da minha lojinha que fica lá no bairro, lá no canto, lá no último bairro da cidade, colocar um outdoor no centro da cidade, isso vai te trazer um bom resultado? Sim ou não? Então, tudo isso vai ser comensurado e documentado e vislumbrado no momento que você estiver montando a sua estratégia. Você vai fazendo o planejamento do seu negócio, da sua estratégia, tá bom? Para poder oferecer para o seu cliente. Então, o que se deve observar? Estudo dos clientes. Nós vamos ter aqui, ó, quem é o público-alvo? Qual que é o perfil desse público-alvo? Ele é um público que compra pelo cartão, que usa o cartão, que usa o celular para comprar, ele compra online, ele compra só na loja física. Nós temos que saber o comportamento desse cliente, que é aqui que acabei de falar, tá? Quando? Como? Quanto? Nós temos que ter essa noção aqui também do quanto. Por quê? Porque nós vamos ter que ver o ticket médio. Porque o investimento dessa empresa nessa estratégia publicitária, em qual estratégia publicitária você vai trabalhar, ela tem que estar mensurada. E você vai entender por que tem que estar mensurada, tá? Por quê? Porque o quanto esse cara vai gastar lá? Vamos pensar aqui que eu vendo aqui broche. E esses brochezinhos de camiseta custa R$5, certo? Eu preciso vender quanto para poder conseguir R$1.000 de retorno? Vamos pensar aqui que o meu ticket médio é a pessoa que chega lá e comprar um broche, certo? Eu vou gastar R$300 com publicidade? Quantos broches eu vou vender para poder ter esse valor? Qual é o meu ticket médio? Então, eu tenho que ter tudo isso documentado. Por quê? Porque aí isso pode inviabilizar uma estratégia. Isso pode inviabilizar um objetivo, uma estratégia de marketing, de publicidade. Em que compram? Então, assim, em que periodicidade em que compram? Qual que é quantas vezes essa pessoa compra? Essa pessoa vai voltar? Porque eu tenho a característica, às vezes eu vou trabalhar com supermercado, e aí a pessoa chega lá e compra só uma caixa de leite. Mas esse cara compra todo dia uma caixa de leite. Então, às vezes, é interessante você investir. Agora, se o seu produto é um produto que a pessoa chega lá e compra uma vez a cada ano, vamos pensar aqui que seja uma joia, que seja uma aliança, que compra uma vez, 2 vezes quando você casa 2 vezes. Você entendeu? Então, isso é comensurado dentro da estratégia. Então, a área de abrangência. Onde estão? Quantos são? Tá? Então, tudo isso aqui é no estudo dos clientes. Estudo do concorrente. Então, nós vamos ver dentro do mercado o que o nosso concorrente está fazendo. Então, ó, comparativo sobre a qualidade, comparativo sobre o preço, condições de pagamento, localização, atendimento e serviço ao cliente e garantias oferecidas. Importante cruzar informações com os 2 ou 3 concorrentes mais importantes. Então vamos pensar aqui. Estou aqui. O que caracteriza um benefício para o meu cliente, certo? De comprar de mim. É o preço? É a qualidade? Porque às vezes a gente tem a falsa impressão de que o preço baixo é que vai atrair o cliente. Às vezes não, às vezes o cliente não tem problema com preço. O problema dele é a qualidade do produto. Quais as condições de pagamento? O cara vai conseguir fazer na notinha? Ele vai conseguir fazer parcelado no crediário da loja? Ele vai poder parcelar no cartão? O atendimento do serviço? Gente, o atendimento é muito importante. Se você for trabalhar com WhatsApp, se você vai trabalhar com atendimento virtual, você vai ter que trabalhar com atendimento via e-mail, qual o tempo para poder responder o cliente? Vai responder o cliente com um português interessante? Vai atender o cliente rapidamente? Então, tudo isso tem que ser atribuído, certo? Para diferenciar a sua empresa dos concorrentes. O que você vai conseguir aparecer aqui como diferencial para a sua empresa dentro da concorrência? Você vai pegar
outros concorrentes do seu ramo e vai analisar dentro da estratégia o quê? Qual é o diferencial da empresa que você vai prestar esse serviço, que você vai montar essa estratégia para você focar nesse diferencial para poder você ter um melhor resultado dentro desse diferencial. Às vezes é você bolar, às vezes é um momento que a agência, que quem está montando essa estratégia, chegar no cliente e falar para ele, olha, isso aqui é interessante porque você vai obter mais resultado. Às vezes você vai chegar lá, o cara vai te contratar, certo? Eu tive aqui, eu vou trazer sempre casos de usos, tá? Eu fui prestar serviço para uma empresa há pouco tempo e o cliente falou, olha, eu tenho a ideia aqui de trabalhar com e-commerce. E aí eu falei, olha, você vai ter que se estruturar para isso. Eu presto serviço para você, monto a estratégia, monto a loja virtual para você, monto aqui a estratégia publicitária, só que você vai ter que ter uma estrutura para poder prestar esse serviço. Porque aí não adianta eu chegar ali, certo? Montar toda uma estratégia para o meu cliente, para poder ele conseguir clientes virtuais, certo? Para a loja virtual dele, se lá ele está com atendimento ruim. Se lá ele não está com uma estrutura para poder atender o cliente. Vamos pensar aqui, olha só. Teve um caso de uso esse tempo para trás que uma empresa foi abrir as suas portas aqui, um restaurante japonês, foi abrir o seu negócio. E ele veio e investiu uma grana preta em publicidade das redes sociais, certo? Para poder atingir muito público. O que aconteceu? Qual foi o grande problema dentro da estratégia que ele resolveu fazer? Trouxe um resultado muito grande. Chegou lá 110 pessoas para poder comer lá no restaurante. E aí o que aconteceu? O restaurante estava preparado para poder atender 40 pessoas. E tinha 100 pessoas, 110 pessoas para ser atendida. E aí a estratégia dele trouxe resultado? Trouxe resultado. Trouxe, certo? Mas ele estava estruturado para poder receber aquilo. Não foi uma queimação de filme. Você chegar lá para poder desfrutar do restaurante que está inaugurando e ficar sem ser atendido. Então, olha só, o estudo de concorrente entra nisso aqui. A comparação sobre a qualidade, sobre o preço, condições, e aí você vai ter toda essa estratégia dentro do que é proposto. Então, é importante cruzar informações com os 2 ou 3 concorrentes mais importantes, para poder você ver o diferencial. Então, olha só, é necessário conhecer os seus concorrentes, certo? A qualidade do que eles fazem, a precificação que eles utilizam, para você se diferenciar. Você vai trabalhar com a diferença de quê? O seu diferencial vai ser preço? O seu diferencial vai ser qualidade? Então, ou seja, as empresas ou pessoas que ofertam serviços ou produtos semelhantes ao seu. Então, olha só. Concorrente direto, tá? É aquele que vende a mesma linha de produtos que um mesmo produto-alvo, certo? Com a mesma faixa de preço em um mesmo tipo de PDV, ponto de venda. Então, vamos pensar aqui que eu tenho aqui um ponto de venda, eu tenho uma loja, certo? E aí, esse é o meu concorrente direto, porque ele tem mesma faixa de preço do meu produto, ele vende os mesmos produtos e ele tem um ponto de venda parecido com o meu. Qual que vai ser o meu diferencial? Certo? Dentro da estratégia. Qual que vai ser a estratégia que eu vou tomar para poder convencer o meu cliente, certo? Convencer o público-alvo de que o meu é melhor do que o dele. Certo? Esse é o concorrente, nós temos que identificar o que é concorrência, tá? Concorrência direto 2. É aquele que vende a mesma linha de produtos, certo? Para o mesmo público-alvo, com a mesma faixa de preço, certo? Ou tipos de PDV diferentes. Então, vamos pensar aqui que eu trabalho com roupa feminina, com blusas, certo? Com blusa. Só que o meu concorrente direto, né? Ele tem a mesma faixa de preço, só porque ele só trabalha via internet. Ele trabalha só via WhatsApp. Só trabalha via Instagram. Só trabalha com rede social. Isso é uma forma de trabalhar. Isso é uma forma de concorrência. Então, como os magazines, por exemplo. Então, nós vamos ter aqui, ó,
Concorrente indireto é aquele que não vende a mesma linha de produtos, certo? Mas que atinge seu público-alvo como uma estratégia clara de substituição de produto. O que é isso? Tá aqui até a imagem. Essa imagem aqui, ela identifica bem. Nós temos ramo alimentício. A pizzaria concorre com a hamburgueria? Concorre. Por quê? Porque um tem produtos diferentes, certo? Mas são concorrentes por quê? Porque é do ramo de alimentação. Quando você tem uma loja de calçados e tem uma loja de roupa, isso é vestuário? Mas não é um concorrente direto, certo? Por quê? E nem é um concorrente indireto. Por quê? Porque você vai ter, a pessoa que está interessada em calçado, ela está interessada em calçado. Agora o cara que quer comer, ele tem uma gama de tipos de alimentos que você pode trabalhar. Então, você vai ter o indireto, tá bom? Então, tenha isso aqui em mente. O que faz que um cliente prefira a empresa a outra? Então, você tem que ter essa noção dentro do seu planejamento. Para quê? Para você ter esse resultado. Para você montar a sua estratégia. Então, você tem que ter definido o que vai fazer o cliente preferir essa empresa que você vai prestar o serviço a outra. Então, olha só, podemos citar o atendimento, o preço, a qualidade, enfim. É necessário conhecer o seu concorrente para, em cima dos pontos fortes dele, você criar uma estratégia que valorize o seu produto, a sua estratégia, que valorize a sua empresa que você quer viabilizar. Então, olha só, vou deixar aqui uma atividade para vocês, tá bom? Dentro dessa característica toda aqui que nós vimos nessa aula, e eu vou deixar aqui para vocês. Eu quero que vocês escolham um ramo, uma empresa, certo? Um ramo de negócio, e que você traga aqui para mim um estudo dos clientes, dentro da aula que nós vimos aqui hoje, quem é o cliente, aonde esse cliente está. Então, vamos pensar que você esteja na cidade de Catalão. Você vai pensar que Catalão é uma cidade pequena, então eu posso atender toda a cidade, sem problemas. Então eu vou trabalhar aqui com o quê? Com o estudo de quem é o meu cliente. Quem é esse cliente? Vocês vão identificar para mim. Olha, eu vou fazer um estudo aqui de um cliente de uma loja de calçados. Então eu vou identificar quem que é meu cliente, eu trabalho com qual é o foco do meu cliente, eu quero saber aqui qual é o estudo de concorrência, tá? Dentro dessa perspectiva que nós vimos aqui. O estudo de fornecedores não é necessário, tá? Coloquei aqui errado. Mas eu quero que vocês façam o estudo de clientes, certo? E o estudo de concorrência. E eu quero que vocês coloquem para mim, tá? O estudo de viabilidade, tá? Então, aonde que eu vou trabalhar? Dentro do meio ambiente. Então substitui aqui para mim os fornecedores. Esse trabalho terá que ser enviado para mim por e-mail. E eu vou deixar o e-mail aqui na descrição do vídeo. Tá bom, pessoal? Valeu, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Grande abraço.